Hari Om. Namastê, pessoal, tudo bem? Bom, gente, no mês de setembro fala-se muito sobre a saúde mental, né? Eu acho que é setembro amarelo, alguma coisa assim, né? Na casa dos idosos, onde eu dou aula, eles fazem coisas, né, assim, voltados para isso, né, que é tão importante hoje em dia, né? A gente vê aí que as doenças da mente são as doenças que mais estão afetando a população mundial hoje em dia, né? Isso tem tudo a ver com o yoga, né? Porque o yoga desde sempre é uma ferramenta, né? Um instrumento para esse cuidado da mente, né? Partindo da premissa aí que tudo é mente, né? Então, durante as aulas aqui essa semana, eu estou falando um pouquinho, né, da mente, né? E pretendo fazer isso ao longo desse mês todo, assim, durante aqui as nossas aulas, né? E como todo mundo não consegue vir, né? A gente tem sempre algumas questões, eventualmente precisa faltar e tal. Para deixar aí todo mundo na mesma página, para você aí que não pôde vir na aula essa semana, né? Eu tô falando sobre manas. A mente, pessoal, ela é um aspecto, né, em nós, bem complexo, né? É difícil a gente categorizar a mente, né, definir a mente, né? Mas os orientais, o yoga fez isso com muito louvor, né? Então para cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa entender o que é mente, senão a gente não consegue fazer isso de forma alguma, né? Então, um primeiro aspecto da mente, um primeiro atributo dela, no yoga a gente chama de manas. Manas é traduzido como a mente instintiva ou a mente sensorial. Essa parte da mente é responsável por receber as impressões, né, dos 5 sentidos e processar, né, as informações aí básicas do mundo externo, né? É a faculdade que coleta dados brutos do mundo exterior e do próprio corpo, certo? Nós reagimos aos estímulos, né, ao mundo sensorial a partir de manas, né, o tempo todo. Então, eu vejo algo bonito e belo, eu quero para mim, né? Eu quero ir para aquele lugar, né? Eu vejo uma comida bonita e cheirosa e eu desejo comer aquilo, né? Se eu escuto xingamentos, gritos, né? Eu reajo geralmente me afastando de uma possível confusão, né? Ou o contrário, né? Se eu escuto e vejo uma cena de alguém ajudando uma pessoa e, sei lá, falando coisas amorosas assim para aquela pessoa, eu me emociono, né? E daí eu me aproximo para contribuir de alguma maneira, né, para aquilo. Se eu recebo um toque de carinho de alguém, um abraço ou, sei lá, uma massagem relaxante que me faz bem, eu vou querer repetir ela, né? E ela passa a virar uma fonte de prazer e felicidade na nossa vida, né? Então, o tempo todo o que a gente quer é viver bem, né? E isso é caracterizado pelo tanto de prazer e felicidade que as coisas do mundo, né, nos dão, né? Incluindo pessoas, né? Tudo que realiza essa sensação em mim, nesse personagem aqui, é bem-vindo, né? Eu quero e desejo demais, né? E tudo isso é processado nesse departamento aí da mente, nesse território, né? Mas manas, a gente tem que entender que manas é a nossa mente instintiva. Animais possuem essa mente também, né? Os animais, eles simplesmente reagem aos estímulos externos e basicamente querem sobreviver e procriar, certo? Nós, seres humanos, temos um intelecto que a gente vai falar aí na próxima aula e, portanto, deveríamos ser diferentes, agir diferentes, né? Mas não, se a gente deixar, a gente se comporta como bicho mesmo, né? E não é difícil, né, gente, da gente perceber isso e termos essa sensação, essa impressão, né? Que mais parecemos bichos de vez em quando do que homens, né? Concorda? Portanto, podemos dizer que esse aspecto da mente, né, manas, é inconstante e instável. Só reage, né? A nossa mente sensorial, ela passa rapidamente de um estímulo a outro. Se distrai facilmente e tem dificuldade em se concentrar. Existe uma alegoria, né, numa Upanishad, né, que são textos védicos, né, que fala da gente como uma carruagem.
É muito bonita essa alegoria aí. Imagina que cada um de nós é como uma bela carruagem viajando pela estrada da vida. Os cavalos que puxam essa carruagem são os nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, né? Manas, que eu acabei de falar, são os cavalos da carruagem, né? Eles são cheios de energia e curiosidade, né? Sempre querendo correr em direção a algo novo, né? Um som interessante, um cheiro gostoso, uma imagem que chama atenção, né? E se a gente deixar esses cavalos correrem soltos, sem direção, a viagem pode se tornar tanto cansativa, desagradável e no mínimo confusa, certo? A carruagem, propriamente dito, né, seria o nosso corpo físico, é o veículo que nos transporta, né, que nos permite experimentar o mundo, certo? E como qualquer veículo precioso, ele precisa de cuidado, de manutenção e de respeito, certo? Quando cuidamos da nossa alimentação, da qualidade do nosso sono, nos exercitamos periodicamente, alongamos, né? Sei lá, a gente está cuidando, né, bem aí dessa nossa carruagem, certo? As rédeas nessa alegoria, né, são a nossa mente como um todo, né? É com as rédeas que tentamos guiar aí os cavalos dos sentidos, né? Às vezes a mente está agitada e cheia de pensamentos e preocupações, né? E as rédeas ficam meio frouxas, né? E a respiração consciente, né, ajuda aí a segurar essas rédeas com um pouco mais de firmeza, certo? O cocheiro, aquele que segura as rédeas na carruagem, é a nossa sabedoria, o nosso discernimento. É aquela parte de nós que sabe o que é melhor, né, que tem clareza e toma as decisões. Mas a gente vai falar desse aspecto aí da mente na próxima semana. E finalmente a gente tem o passageiro dentro da carruagem, que somos nós, né? A nossa essência, a nossa alma. O passageiro está ali para apreciar a jornada com todas as suas paisagens, desafios e belezas, né? Então, o yoga, né, gente, é uma maneira de viver que vai treinando essa mente sensorial para se tornar mais unidirecional e centrada, né? A gente está interessado em não deixar manas, esse aspecto da mente, nos dominar. E para isso temos que fazer a nossa parte, né, gente? Temos que ter disciplina para com as nossas práticas aí diárias, né? A nossa prática dos asanas, né? As posturas de flexão, por exemplo, elas têm relação com o sistema nervoso central, ajudam a acalmar essa mente sensorial. Os pranayamas, né? As respirações também, né? Ela ativa o sistema nervoso parasimpático, né? Então a prática do Hatha Yoga, né? Ele é capaz, né, de cuidar da saúde do corpo perfeitamente bem, né? Só que a gente tem que ser disciplinado com a nossa meditação diária também, se policiar, né, em relação ao que a gente fala, como a gente se expressa, agir verdadeiramente e com honestidade, né? Comer para viver e não viver para comer, né? Cuidado aí com a compulsividade alimentar, enfim, disciplina, né, gente? Força de vontade. Se você está interessado em crescer e evoluir, seja firme e faça o que você tiver que fazer para que isso aconteça, né? É assim que a gente lida com manas, através da disciplina. Ninguém é responsável pelas suas mazelas. Todas elas são causadas por você mesmo, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui. Falamos aí sobre manas, né? Esse aspecto aí, uma parte da mente. E na semana que vem a gente vai falar sobre buddhi, né? Um outro fator aí que forma o que a gente está chamando de mente, tá bom? Para que a gente possa, dessa forma, ficar todo mundo integrado e na mesma página e motivados, né, a prática do yoga ainda mais. Certo, gente? Muito obrigado, então, a vocês. Uma boa semana para todo mundo. Hari Om. Namastê.